minhas amigas, meus amigos, o meu abraço de peão da nação. Vamos prosear agora sobre a situação política, constitucional do momento. Eu estou terminando ali a notificação ao humilhante Michel Temer, que vai ser feita na segunda-feira. É tudo estratégico, dizendo que não vamos aceitá-lo na permanência continuada da sua invasão na presidência da República. Porque o Brasil está sofrendo um prejuízo diário de 100 bilhões de reais por dia. Parece bastante, mas não é, se nós considerarmos o volume econômico que nós podemos gerar do nosso patrimônio originário de 243 trilhões de dólares, que está aí para ser empreendido com ouro, que dá para chapear a terra e que vai fazer do real ouro o lastro de conversão do sistema financeiro internacional. E por que só agora isso está vindo à tona? Porque só agora um estadista instituído pelo povo, não eleito. Instituído quer dizer o patriotismo, a inteligência e o preparo pedagógico da nação brasileira, que emergiu do seu momento histórico para a função que agora ela tem de empreender perante a humanidade toda. Então, é claro que o povo brasileiro está demonstrando ao mundo que você esteve até agora camuflado de terceiro mundo, é porque estava se preparando sem preocupação para o seu grande destino de liderança humana planetária. Talvez isso possa parecer arrogância, mas não é. Todo aquele que tem empregados sabe que o bom empregado, ele não tem reservas. E é tão necessário o empregado ser sincero, ser aberto, ser exposto, que nenhuma empresa emprega sem primeiro o pretendente ao emprego lhe apresentar um currículo vitae. Que eu apresento à nação desde 1969, quando o general Golbery Couto Silva me requisitou para a vida pública do país nos porões do poder. Com 52 livros editados, título de imortal por 2 academias de letras, e mais medalhas e condecorações do que o tamanho do meu peito para pendurá-las.
ao dizer o que eu sou. Com franqueza, parece arrogante. Mas não sou. Porque se eu fosse arrogante, eu não estaria esclarecendo uma nação idiotizada, emburrecida, ao ponto dos observadores políticos dizerem que a geração de brasileiros de 30 anos para menos está perdida intelectualmente. Eu aproveitaria isso para me impor como o astro da nação. Como temos aí Bolsonaro e essa indecência toda, que não passam de estrume despencado das latrinas do inferno, sem currículo, sem nada que os recomende, a não ser de bandidos, comunistas, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país. E sabe o que é a indecência moral, intelectual e espiritual de um sujeito que rouba a própria pátria? Que para roubar a própria pátria mata a sua nação, ao ponto de já ter nas costas mais de 11 milhões de brasileiros assassinados pelo massacre da nação, sobre o qual o Foro de São Paulo, por Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, submeteu a civilização brasileira ao golpe de Estado comunista terrorista contra a Constituição, pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações quadrilheiras. Com a Constituição transformada em agenda de anotações dos interesses da bandidagem no poder, substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos, inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo acordado como sistema de poder. E o roubo e a corrupção partilhada como forma de governo. Por onde transformaram a democracia em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões. Ladrões. Esse é o currículo de Jair Bolsonaro e dos mais 12 pretendentes ao mandato de presidente do Brasil. Já imaginaram o currículo dos presidenciários? Agora, quanto ao suprimento de espiritualidade, de intelectualidade, de escolaridade, de hombridade, honradez e caráter, é evidente que eles não têm. Porque, como dizem os observadores da ciência, o homem inteligente não é marginal,
por força da própria inteligência. E por isso a ciência diz que bandido é só astuto, mas não tem inteligência. Se tivesse um mínimo de inteligência, não tinham falido o Brasil. Se tivesse um mínimo de inteligência, tinham feito da União Soviética hoje uma mega potência econômica do mundo. Mas não, eles conquistavam nações para roubar. Até que os Estados Unidos da América os conteve pela guerra de inteligência, que acabou com cortina de ferro, Guerra Fria, e desmontou a União Soviética. É claro que não fizemos isso com beijos e abraços. Do lado deles, muitos demônios foram devolvidos ao inferno. E do nosso lado, tivemos perdas. Mas eu estou aqui, vivo. É claro, com alguns riscos de bala pelo corpo. Então, meus senhores, eu tenho de ter exposição avançada na frente da nação. E isso não é arrogância. Isso é humildade. A humildade de se oferecer em holocausto pela pátria. Que aprendi com o primo Jesus, quando se ofereceu em holocausto pela humanidade inteira. Isso é humildade. Mas essa humildade, só os deuses, ou só as pessoas que se desenvolvem até serem semelhantes aos deuses, são capazes de ter. Senão, viram arrogantes. Nós estamos vendo aí um Jair Bolsonaro, nós estamos vendo aí os candidatos todos a presidente da República. Todos arrogantes, analfabetos, desinformados, na dependência dos seus marqueteiros, dos seus discurseiros e dos seus orientadores de marketing. Eu não tenho ninguém disso. Deus me livre se um dia tivesse um marqueteiro do meu lado. Se um dia tivesse alguém escrevendo o que eu tinha de dizer. Isso me dá repugnância, me dá ânsia de vômito. Acho que comeria feijão azedo. Com muito prazer, se tivesse de escolher entre um publicitário, um marqueteiro, um discurseiro, para me apresentar à nação, e um prato de feijão azedo. Falo no feijão azedo porque não tem coisa mais fedorenta do que isso. Mas eu preferia o feijão azedo. Pelo menos eu morreria intoxicado com a minha dignidade humana intacta. Principalmente porque a Constituição brasileira, que eu ajudei a escrever, no seu artigo 1º, inciso 3º, estabelece a dignidade da pessoa humana como dogma supremo na vida civilizada brasileira. Em nossa civilização, não é a vida o valor supremo, é a dignidade da pessoa humana. E por isso é que essa bandidagem que está aí, pela ciência política, não se tem outro jeito de identificá-la, a não ser como estrumes despencados das latrinas do inferno na encarnação de demônios.
a qual a procriação humana está sujeita. Então, isso tudo para dizer, porque eu requisitei aqui os chefes do PCC, do CV, do Carecas, do ABC, Esquadrão da Morte, Máfia do Lixo, enfim, as 58 organizações que dizem de criminosos do Brasil. Requisitei isso pelo Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, Forças Armadas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, para comporem os efetivos da reação da nação contra a bandidagem que massacra no poder. Isso aqui é o que o direito chama de força de legítima defesa. Enquanto a vítima não tem, por qualquer razão, o amparo imediato de segurança pública e de segurança nacional, a Constituição, em seu artigo 144, estabelece a legítima defesa como o recurso que acompanha cada cidadão e cidadã no Brasil. O desforço de legítima defesa. Que aqui, eu, como chefe de Estado, magistrado de Estado, requisitei a nação contra a bandidagem comunista terrorista que a massacra. E por que fiz isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, no veredicto do ministro Gilmar Mendes, já há bastante tempo vem fazendo. Quando todos os bandidos que o invocam com habeas corpus, ele coloca imediatamente liberdade. O único erro que ele comete, ele ainda não ter explicado para a nação. Não estou fazendo isso para zombar da nação. Eu estou fazendo isso porque, como magistrado, integrante da Corte Constituinte, em foro de soberania, que é responsável pela Constituição da República, não posso capitular ao Estado terrorista de bandidos que está aí. Estado paralelo, comunista, terrorista de bandidos, que está sediado na instituição da Presidência da República, apoiado na Câmara dos Deputados, Senado Federal, Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal. E Gilmar Mendes está dentro do Supremo Tribunal Federal, fazendo parte da corja que lá está, com Luiz Facchini, colocado ali pela bandida terrorista
que tinha sido empossado na presidência da República pelo Foro de São Paulo através de assalto ao poder. E Alexandre de Moraes, colocado lá por Michel Temer, tem situação muito pior do que a Dilma. Porque a Dilma ainda tinha um mandato fabricado nas urnas eletrônicas. E Temer não tem nem isso. Foi posto por um golpe parlamentar terrorista, engendrado por ele, conduzido e subvencionado por ele, com o seu comparsa Cunha e suas gangues de terroristas na Câmara e no Senado. Então, não tendo Estado, como o ministro Gilmar Mendes vem dizendo, o Lula pode concorrer sim a presidente da República. Porque nesse caso, a Constituição se torna inexequível. Porque Constituição não é código de disposição, não é código de aplicação dispositiva, mas é carta de execução normativa. A sua execução normativa só pode ser operada pelo Estado democrático de direito que ela institui. No momento que o Estado democrático de direito está contido pelo Estado paralelo, comunista, terrorista de bandidos, na sede do governo da União, a Constituição passa a embasar o povo na reação de cidadania de legítima defesa pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico. Esta é a lógica operacional da vida inteligente em qualquer índole organizacional da procriação humana. E então, eu, como chefe de Estado, magistrado supremo da nação, tenho que saber lidar com isso. E aí foi que, na qualidade de magistrado da nação, eu requisitei os nossos brasileiros que estão amontoados nas penitenciárias ao extermínio pelo terrorismo penal que a bandidagem do poder criou. Porque é lição de escola. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade produzem a degeneração moral que os gera. Então, este pessoal aqui que eu requisitei, que estão ao extermínio terrorista nas penitenciárias, no sistema carcerário brasileiro, onde morrem em cada unidade penitencial 2 pessoas por dia por infestação de falta de saneamento básico, falta de respeito com a dignidade do ser humano, porque a nossa Constituição não exclui do dogma da dignidade os condenados. Eles são tão
investidos do respeito humano, quanto os cardeais, os bispos, os pastores, os professores e você. Entretanto, eles estão amontoados no sistema de eliminação de seres humanos, onde o próprio ministro Gilmar Mendes, no julgamento do habeas corpus de Lula, recordou do seu tempo de presidente do Conselho Nacional de Justiça, onde ele fez uma visita aos penitenciários do Brasil e disse da grande porcentagem de seres humanos que estão jogados lá, sem sentença, sem sequer saber por que estão lá. Gente que roubou alguma coisa no supermercado para comer ou para levar para os seus filhos. Gente que assaltou para sobreviver. E gente que trafica drogas porque não tem espaço para sobreviver com seus dependentes. Estão lá, jogados ao extermínio terrorista. Quando os bandidos que os produzem no poder assaltaram o país em mais de 36 trilhões de reais, que isso significa 1,5 Brasil do tamanho do Brasil que era em 2003 e que era 2 vezes maior economicamente do que o Brasil de hoje. E nesse assalto ao país, mataram mais de 11 milhões de brasileiros. E destruíram a pátria ao ponto de, só nos corredores de extermínio do trânsito, matarem 53 mil brasileiros por ano, aleijarem e ferirem outros 135 mil brasileiros. Então, eu entendo que quando o primo Jesus, pregado lá na cruz, ouviu o bandido que estava crucificado ao seu lado e dizer: Senhor, lembre-se de mim quando entrar no teu reino. Ele não disse ao Senhor Deus: tenha piedade de mim. Ou então, apague as minhas culpas e me leve contigo para o teu reino. Não. Ele se reconheceu indigno do Pai. E pediu apenas que fosse lembrado por ele, lá no inferno, para onde diziam que ele deveria ir. Mas a resposta do Senhor Deus no seu filho foi: hoje mesmo estarás no meu reino.
Quem seria eu para ser diferente? Quando a nação que me fez seu peão é vítima, do mesmo jeito que esses brasileiros o são, 784 mil amontoado no sistema carcerário brasileiro. 484 mil com mandados de prisão em aberto. E se eles merecem a liberdade, não porque realmente a mereçam, mas porque o país não tem mais onde amontoá-los, eles não são piores do que José Dirceu, que está livre por ter roubado o país e assassinado mais de 111 milhões de brasileiros. Eles não são piores do que Lula, bandido, terrorista, apátrida, ladrão do país, assassino de mais de 11 milhões de brasileiros, que quer ser presidente do Brasil. Esse bandido vai apodrecer na cadeia, porque se sair de lá, as Forças Armadas, a Polícia Federal e estes brasileiros que eu requisitei aqui estão com ordem do chefe de Estado do Brasil, Magistrado Supremo da Nação, para matar esse bandido. Porque então não se tem mais o que esperar dessa bandidagem no poder. Deus nos abençoe e nos perdoe. Muito obrigado.